Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a nossa vida está aos pés de Jesus Cristo, está aos pés da cruz. Nos colocamos diante de Deus, rendemos a nossa vida diante dele e declaramos que será uma semana de bons negócios, será uma semana de portas abertas, será uma semana boa e abençoada para os nossos filhos, onde eles terão sucesso em tudo o que fizerem. E oramos também para que entre salvação nessa casa, que haja avivamento dentro deste lar, que o Senhor transforme realidades, que acabe as brigas, que acabe os desentendimentos, que acabem as batalhas na mente, que acabe o medo e todo tipo de opressão espiritual. Eu quero declarar a tua bênção, Pai, sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Abençoe essa vida, Senhor. Abençoe essa família. Nós declaramos no nome de Jesus Cristo que a bênção do Senhor, que transforma, que muda e que nos conecta às pessoas certas, ao tempo certo e ao propósito certo, que essa bênção esteja sobre nós, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. Essa semana vai ser uma bênção. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários. Essa semana será uma bênção em nome de Jesus Cristo. E Deus me deu uma palavra. Eu creio que essa semana vai ser uma grande bênção. Mas eu sei que também você precisa tomar decisões e você precisa ouvir a Deus. Então eu quero falar hoje sobre 3 formas que Deus fala conosco. Olha só, eu vou fazer um intensivo hoje. Eu vou falar com vocês agora sobre isso e depois na live das 9 da manhã eu vou falar de mais 2 formas que Deus usa para falar conosco. Então agora na oração da manhã vou falar de 3, depois às 9 eu vou falar de 2 e depois na oração da noite eu vou falar de mais 3. Amém? Eu vou falar de mais 3. Aí você pergunta, mas por que aprender tanto a ouvir a voz de Deus? Você não entendeu ainda que a sua vida ela precisa estar alinhada com um propósito? E se você não ouvir a Deus, você não consegue viver o propósito que Deus tem na sua vida. Você pode tentar, você não consegue. É impossível. E até mesmo nós que buscamos, sabe, conhecer, eu sou um profundo aprendiz da voz de Deus, estou sempre buscando entender melhor como Deus fala. Deus fala primeiramente por meio da sua palavra e todas as outras vozes, todas as outras formas que Deus fala têm que estarem debaixo da autoridade das Escrituras, debaixo da autoridade da palavra de Deus. Eu acredito que Deus vai fazer coisas muito grandes na nossa vida, mas se não ouvirmos a Deus, é impossível nós vivemos essas grandiosidades que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Amém? E eu quero começar com um texto hoje aqui, que é Isaías capítulo 63, verso 1, que diz: Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestiduras tintas de escarlate? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Deus fala em justiça. Sempre. Deus nunca vai falar algo injusto. Deus nunca vai falar, da sua boca não sai injustiça. Podemos sempre depender de Deus, sabendo que é o certo. Deus não fala nada que possa ser injusto ou que vá contra a sua palavra. Não. Deus, tudo que Ele falar com você é honesto, é bom, não é para prejudicar o próximo. Tudo que Deus falar com você vai ser extremamente justo, perfeito, correto. Inclusive, na minha live das 9 horas da manhã de hoje, eu vou contar uma experiência que eu tive, de algo que eu ouvi de Deus, e quando eu ouvi isso, em uma semana, sucedeu uma série de eventos na minha vida. Então eu acredito muito, e quando ouvimos a Deus, muita coisa é liberada, muita coisa, sabe, começa a se movimentar na nossa vida. Bem, Deus fala primeiramente por meio da sua palavra. A Bíblia diz que toda Escritura é inspirada por Deus. Você tem o costume de ler a Bíblia? Deveria ter, porque essa é a forma de você começar a se familiarizar com a forma como Deus fala. Quando você lê a Bíblia, você está, sabe, entendendo a linguagem de Deus, de como que Deus comunica. Deus tem uma linguagem só. Ele tem uma linguagem só. Ele tem uma maneira de falar. E Ele é justo, a Bíblia diz. Não tem como uma pessoa querer ouvir a Deus e não ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a maior revelação que Deus deu para nós. Eu não estou dizendo que sonhos não são revelações de Deus, visões não são revelações de Deus, uma profecia não é uma revelação de Deus. Isso são revelações, mas todas elas estão submissas à palavra de Deus. Ou seja, qualquer revelação que passe por cima da palavra, qualquer sonho que passe por cima da palavra, é automaticamente rejeitado. A Bíblia diz que até se um anjo do céu, olha só, se um anjo do céu lhe aparecer e distorcer algo da palavra de Deus ou ir contra a palavra de Deus, a Bíblia diz que isso não vem de Deus, esse anjo não vem de Deus. Então, a autoridade das Escrituras está acima de tudo. E se você quer
aprender a ouvir a Deus, você vai ter que ler a sua Bíblia. Eu sei que você gosta de livros cristãos. Eu sou um autor de livros cristãos, certo? Eu tenho muitos livros, eu tenho mais de 18 livros escritos já e já tô com outro no forno aí, que logo eu vou lançar ele. Mas você tem que entender isso, que nenhum livro substitui a palavra de Deus. Nenhum livro, nem o meu, nem o de qualquer outro substitui a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sempre razão. A palavra de Deus é sempre atual. A palavra de Deus vai edificar você. A Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tem que amar a palavra. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo a Bíblia. Eu estou lendo novamente a Bíblia. Eu comecei a ler toda ela novamente. E eu creio no poder da palavra de Deus. Eu sei o tanto que a palavra de Deus opera na vida de uma pessoa, o tanto que ela transforma, o tanto que você adquire fé lendo ela. Eu tive experiências com Deus lendo a Bíblia. Eu tive experiências com Deus. E um detalhe, teve uma época da minha vida, eu comecei a ler muito livro. Comecei a ler muito livro e os livros que eu estava lendo eram livros cristãos, tinham os versículos bíblicos e coisa e tal. E começou a me dar um desânimo, sabe? Começou a me dar um desânimo. E quando me deu aquele desânimo, eu perguntei para um pastor que era mais experiente na época, eu disse para ele assim, eu não sei porquê, eu estou tão desanimado e eu ando lendo bastante, mas sabe, parece que eu estou sem força, estou, sabe, sem ânimo de orar, de estudar mais. E ele perguntou para mim, você está lendo a Bíblia? E eu disse para ele, sim. Aí ele perguntou, como? Eu disse, olha, eu estou adquirindo muito livro, estou comprando muito livro, e dentro desses livros tem os versículos bíblicos. Ele disse, não é a mesma coisa. Qualquer outra publicação vem depois da Bíblia. Primeiro lê a Bíblia e depois você lê um livro, você lê 2, mas todo santo dia se alimente da palavra de Deus, porque ela é o pão de Deus que te alimenta. Eu comecei a fazer isso, o desânimo desapareceu. Então, crie um hábito. Hoje tem Bíblia, sabe, física, tem Bíblia digital, você pode colocar no seu celular. Eu leio muito a Bíblia no celular, leio muito a Bíblia no celular, né? Mas tenho também a Bíblia física, ou seja, procure ter uma Bíblia. Compre uma Bíblia ou baixe uma Bíblia aí no seu celular. A segunda forma que Deus fala muito conosco é através da natureza. Aí você diz, não pode. Em Salmos 19, verso 1 e 2, a Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Os céus proclamam a glória de Deus. Quando você olha para o céu, aquele céu estrelado ou aquele azul celeste, saiba que isso está anunciando a glória de Deus. Quando você vê os peixes, a maravilha do corpo humano e tantas outras coisas que o homem não tem explicação, saiba, isso está testemunhando da glória de Deus. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Sabe, Deus está falando com você. E o que Deus diz para mim? Bom, quando você olha para o céu e você vê a beleza do céu, Ele está testemunhando a glória de Deus. Olha o que o teu Criador fez. Olha como Ele é grande. Você acha que o seu problema é pequeno para Ele? É grande demais? Melhor falando, é grande demais? Ou é pequeno para que Ele não possa também resolver? Seja pequeno, seja grande, seja do tamanho que for, Deus é Deus. Então quando você olha para os céus, quando você olha para a natureza e você vê toda a beleza, você vê todas as coisas lindas que Deus faz, sabe, isso é a glória de Deus. Isso é a glória de Deus, Deus dizendo para você, eu sou grande, eu sou poderoso. Você olha para a natureza e você, sabe, vê um artista fazendo, através das flores, através dos rios, dos oceanos, você vê, Deus é grande, Deus é poderoso. Teve um cientista que disse que quanto mais o homem adquire conhecimento, sabe, mais fé esse homem vai ter. Por quê? Porque quanto mais ele conhece, mais ele começa a perceber que algo maior do que ele fez todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que a natureza testemunha a glória de Deus. Eles são arautos do Senhor para dizer o quão grande Deus é. Então, quando você estiver desanimado, olhe para a natureza e a natureza vai testificar a glória de Deus. E você vai, sabe, pensar que os seus problemas não são tão grandes assim, que essa enfermidade não é tão grande assim, que esse problema não é tão grande assim, porque Deus é grande, Deus é poderoso e você pode ir a Ele. Deus também usa as pessoas para falar conosco. Em Colossenses capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz, a palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Deus usa as pessoas para falar com a gente. Deus usa várias pessoas para trazer uma mensagem para nós. Constantemente Deus usa pessoas para falar comigo e também me usa para falar com pessoas. E eu acredito nisso. Sabe, nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra e Ele pode usar alguém para falar conosco, para se comunicar conosco. Deus usou uma mulher para ser um canal de bênção na minha vida, ela profetizou na minha vida que Deus iria fazer coisas muito grandes. Eu tinha 14, 15 anos de idade e aquela palavra mexeu comigo. Aquela palavra transformou a maneira como eu via o futuro. Deus usou aquela senhora
E eu quero dizer para você, Deus pode usar pessoas para mudar o seu destino, Deus pode usar pessoas, sabe, para lhe apontar um caminho. Então, nunca diga, sabe, que Deus não pode usar alguém para falar com você, isso até é um pecado. Você é a coroa da criação de Deus, o homem é a coroa da criação de Deus. E como que Deus não vai usar alguém para falar com você? E claro, toda profecia, toda revelação, toda mensagem que vem por meio de um homem deve estar submetida à revelação maior, que é a palavra de Deus, certo? Então, não aceite nada que vá contra a palavra, mas aquilo, sabe, por isso que você tem que estar com seus ouvidos espirituais bem abertos, você tem que estar antenado, porque Deus pode usar pessoas para falar com você. Deus pode usar pessoas para falar com você, por isso não trate mal ninguém. Porque Deus pode usar alguém para falar com você. Deus pode usar uma pessoa. Por isso que a Bíblia fala para nós tratarmos todos com respeito, com honra, porque Deus já estava nos preparando para receber a sua mensagem por meio de pessoas. Ele pode usar um pastor. Hoje existe um movimento que diz que você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa receber nada de ninguém, todas as respostas estão em você mesmo. Não tá, não. Não pense isso. As respostas que você está buscando estão em Deus, em primeiro lugar, e Ele pode sim usar pessoas para falar com você. Nós não temos todas as respostas em nós, não. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Então, acredite que Deus pode usar alguém para falar com você. Ele pode estar usando eu aqui para falar com você. É por isso que Deus estabelece pessoas para pregarem a sua palavra, para que essas pessoas falem como tradutores daquilo que Deus está falando. Sabe? Nós precisamos começar a ouvir mais, porque Deus pode usar uma pessoa para ministrar ao nosso coração. Alguém pode dizer que você está orgulhoso? Alguém pode dizer, sabe, que você tem que fazer as coisas diferentes? E isso pode ser muito Deus aí tocando na tua vida. Então escreve aqui nos comentários, Deus usa pessoas e Ele vai usar alguém para falar comigo. Escreve aí, Deus vai usar alguém para falar comigo. Amém? Você crê nisso? Eu quero liberar essa palavra profética. Deus está me usando para falar com você e vai usar outras pessoas também para falar com você em nome de Jesus Cristo. A minha oração é para que você mantenha seu coração aberto. Mantenha seu coração aberto para ouvir a Deus. É só isso que você precisa. Abra seu coração. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus usar alguém para falar com você. Deixa Deus usar alguém até para inquietar você para algo que Deus quer falar. Amém? Deus, eu não tenho dúvida, Deus usa pessoas como anjos na nossa vida. Deus usa pessoas como anjos. Deus usa pessoas para nos tirar de um caminho errado. Deus usa pessoas para que a gente não cometa erros e atrocidades na nossa vida. Amém? Deus é Deus. Eu creio nisso. E eu creio que Deus está falando aqui fortemente hoje. Amém? Eu quero declarar agora os Salmos 91 e eu quero agradecer a todos os parceiros do meu ministério. Juntos estamos fazendo uma nobre missão. Hoje nós estamos com um programa de domingo a domingo na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Deus sabe o tanto que é desafiador, mas eu tenho pedido a Deus para Deus me abençoar e levantar pessoas para me ajudarem nessa nobre missão. Eu sei que se Deus tocar no seu coração de nos ajudar nessa nobre missão, Deus vai te abençoar muito. Amém? E o segundo anúncio que eu tenho é, se você quer crescer espiritualmente, vem se tornar nosso aluno na Academia Kindle Global. Nós temos um conteúdo riquíssimo dentro da academia que vai ajudar você a crescer espiritualmente, que vai, com certeza, alargar o seu conhecimento, o seu discernimento espiritual. Quem anda com profetas profetiza, certo? A Bíblia diz, ela nos dá esse exemplo. Então eu convido você a se tornar nosso aluno, o link está aqui na descrição ou vai direto no meu site www.vinicius17.com.br, tá bom? E ó, amanhã, às 6 horas da manhã, nós vamos ter um anúncio super importante, algo que eu nunca fiz no meu ministério e que Deus tocou, Deus ministrou no meu coração de fazer isso, tá? Deus tocou no meu coração de fazer isso e eu vou fazer. Eu creio que Deus está me dirigindo a isso e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Muito bem. Deixa eu declarar o Salmos 91. Quero pedir a você, deixa a tua curtida aqui. Se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve e compartilhe agora essa oração com pelo menos 7 pessoas. Você pode fazer isso? Manda aí para teus amigos, para teus parentes, para as pessoas próximas. Manda aí para o máximo de gente que você puder, em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar?
já colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Ó, na live das 9 da manhã eu vou falar sobre mais 2 formas que Deus fala conosco. E na live das 18 horas eu vou falar de mais 3 formas que Deus fala conosco. Tá? Então, não perca nem a live das 9, nem a oração das 18, porque vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, dá vitória para essa pessoa que está orando junto comigo agora. Eu oro para que haja uma intervenção sobrenatural na vida dela. E caia por terra todo laço de Satanás, e caia por terra todo tipo de ação contrária do inimigo na vida dessa pessoa. E que venha tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos de fartura, tempos de crescimento na vida dessa pessoa. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo, toda infecção, toda alergia. Eu oro agora, Senhor, para que toda enfermidade renda-se a Jesus, todo problema no sangue, todo problema na coluna, todo problema no coração, nos órgãos internos, nos rins, no fígado, que haja cura total e completa. Jesus Cristo dá saúde. Jesus Cristo cura. Nós cremos em Jesus e colocamos a nossa fé em Jesus Cristo e declaramos saúde total e completa do alto da cabeça até a planta dos pés. E que seja quebrada agora toda amarra espiritual na tua vida, toda a influência das trevas, seja livre, seja liberto, que o poder de Deus toque a tua vida agora. Que o poder de Deus toque a tua vida. E que haja movimentos divinos, sobrenaturais na tua vida, no dia de hoje e nos próximos dias, no nome de Jesus Cristo. E eu oro, Senhor, apresentando a Ti cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários. E eu peço milagre de Deus, provisão de Deus, a vida do Senhor tocando na vida dessa pessoa, a vida do Senhor movimentando as coisas, no nome de Jesus. Senhor, libera da Tua bênção, libera do Teu favor, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a Ti. Amém e amém. Amém, gente querida. Você crê? Você recebe essa oração? Então compartilha ela com 7 pessoas e que Deus te abençoe por isso. Que o Senhor acrescente na tua vida mais e mais, no nome de Jesus. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus abençoe a todos.